Boa noite. Hoje estamos no nosso primeiro encontro de 2024, aula 13 e aula 1 do primeiro módulo e aula 13, se a gente considerar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que a gente está de novo juntos. Marcos, muito obrigada por tudo. Sempre eu vou falar isso no início da aula. E vamos que vamos. Mais um ano. Tomara que a gente tenha vários anos aí pela frente, viu? Atman Namastê, que o nosso querido Mestre Jesus nos permita passar as informações necessárias e que possamos senti-las no coração, apesar de necessidade de reflexão dos conteúdos, é no coração que sentimos. A espiritualidade nos permita fazer um bom trabalho. Muito boa noite a todos, espero que todos tenham tido um bom passar de ano e nós vamos iniciar com um tema extremamente, vamos dizer assim, grande. Tá? Falar de geometria sagrada é uma coisa... Deixa eu botar minha tela. Todos estão vendo minha tela? Sim, Marcos, estamos vendo sim. Falar de geometria sagrada é uma coisa que eu te diria que, no mínimo, um ano de curso, com 3 aulas por semana, toda semana, eu acho que a gente conseguiria falar de uma forma mais complexa. Porém, nós sabemos que nós não temos esse tempo todo, por isso que a coisa mais importante quando eu preparo as aulas é exatamente o preparo do material. Eu sempre busco trazer a informação de forma a despertar a consciência de vocês, para quem quiser se aprofundar mais, porque o meu tempo para falar é muito curto. 1h30 para falar, por exemplo, dessa primeira aula, que são 70 slides, e todos os slides são muito importantes, tem muita informação. Então, na realidade, um instrutor espiritual, ele não ensina nada a ninguém. O que ele faz, e esse é o modus operandi dos verdadeiros instrutores espirituais, é despertar em cada ser a necessidade de buscar o conhecimento. Porque conhecimento não se transfere, conhecimento se produz. Cada um produz conforme as suas verdades e as suas crenças, que é exatamente a nossa capa. O conhecimento é a junção. Quando você verifica o que é a sua verdade com as suas crenças e junta isso dentro de uma ótica prática. Aí você gera o conhecimento. Eu tenho muita facilidade de falar das coisas que eu venho falando, né, nesse curso, porque todas elas não são teorias para mim. Já trabalhando há muitos anos, eu coloco em prática tudo isso que a gente fala por aqui. Eu tenho práticas, né, efetivas disso. Então, fica bem mais fácil para mim. Mas hoje nós vamos apresentar o curso de 2024 e passar, né, vamos dizer assim, a visão pelos materiais que a gente acha importante dentro de um contexto de explicação que eu acho que seja mais importante para que vocês possam entender o todo. Tá certo? Então, nós vamos começar, lembrando que são 12 aulas esse ano de 2024, né, uma por mês. Aqui estão os conteúdos, né? A gente começa hoje com geometria sagrada e a próxima aula vai ser especificamente com cristais, né? Hoje, com velas, eu já venho trazendo muitas informações de geometria sagrada com vela, e na aula que vem a gente vai mais concentrar na geometria sagrada com os cristais. Depois nós vamos ter na aula 3 e 4 a Cabala, né? Vamos falar sobre o ensinamento da Cabala. Depois, sobre a grande fraternidade branca, que é aquela horda, vamos dizer assim, de espíritos de luz que organizam não só o planeta Terra, mas todo o nosso sistema solar, para não dizer todas as galáxias, né, onde Jesus é um dos membros. Depois vamos falar da cura arcturiana, que é uma coisa... Eu tenho formação em cura arcturiana, uma coisa muito bacana, né? Onde a gente também fala muito de geometria sagrada. Você vai reparar que a geometria sagrada ela está em tudo. Tá? Se a gente fosse falar de qualquer assunto
esses assuntos estariam, né, como vocês veem aqui embaixo, ligados à geometria sagrada. Por quê? Porque a geometria é a forma de manifestação do universo. O universo é harmonizado e completamente, vamos dizer assim, unido, né? Apesar das diversidades, ele traz a unidade pela diversidade. Então, essa unidade pela diversidade se entende pela geometria sagrada, né? E isso não é diferente, por exemplo, se a gente fosse falar dos pleiadianos, né, dos Andrômedas, dos arcturianos, todas as constelações, todos os sistemas solares, todos os planetas a qual habitam extraterrestres, a gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai, eles têm a geometria sagrada como uma forma de comunicação. Então, o que a gente vai ver hoje é como conseguimos nos comunicar através da geometria. Tá? Não foi à toa que Pitágoras, não foi à toa que Einstein, né, com muita propriedade, verificaram que a matemática era uma estrutura universal, ela explica o universo. E a geometria está dentro desse conceito da matemática. Ok? Depois a gente vai falar dos ensinamentos básicos do Reiki e do Pranic Healing. Né? Eu também tenho informação em Pranic Healing. E vamos terminar falando do equilíbrio da alma através da energia das plantas. Ok? Aqui está o calendário das aulas. Né? Hoje, primeiro encontro, dia 9. Próximo encontro nosso vai ser dia 6 de fevereiro. E eu começo, quando eu estava preparando esse material, eu digo que eu sou muito mais, vamos dizer assim, não é possuído não é a palavra certa. Eu sou muito mais utilizado em incorporações pela espiritualidade maior quando eu estou preparando o material. Né? E me vêm muitas mensagens, muitas advertências, não, tira isso, coloca aquilo, né? E eu te diria que o meu maior trabalho mediúnico realmente no preparo do material, porque eu sou muito assistido, graças ao nosso bom Pai e à espiritualidade que me assiste. Então, quando eu estava preparando o material, né, o meu guia-chefe, que é o Caboclo do Batão da Guia, me passou essa mensagem que eu achei muito bacana. Né? Ele dizia lá para mim: cada partícula do universo, ao atender a uma das leis ou forças divinas, então repara o que ele fala logo na primeira frase, né? Tudo no universo atende às leis divinas, tá certo? Então, essas forças divinas que são naturais, né, porque estão na natureza, são forças que vão interagir entre si. E nós conhecemos isso na física, que é a força gravitacional, eletromagnética, nuclear, forte, nuclear, fraca, e a força de sincronicidade, que a ciência ainda está tentando entender. Essas 5 forças são extremamente presentes em todo o universo. E elas têm correlação com a energia escura, que é expansiva, a energia escura se expande, por isso que o universo está em expansão, por causa da energia escura, e a matéria escura, que a matéria escura ela gravitaciona, ou seja, ela aproxima, ela traz para, vamos dizer assim, para a chamada fusão atômica. Então, por exemplo, o Sol ele é cheio de matéria escura, apesar da ciência ainda não descobrir isso. Por quê? Porque você verifica as fusões que existem entre os átomos. E, na realidade, os sóis, né, de uma forma geral, eles são usinas de fazer matéria, tá certo? Então, essas forças divinas, elas naturalmente agindo, né, elas interferem nas relações das partículas. Lembrando que nós só conhecemos 118 partículas que estão na nossa tabela periódica. Porém, isso corresponde a apenas 4% do que se conhece no universo. 23% é matéria escura e 73% é energia escura. Então,
se a gente fizer uma regra de 3, aí, considerando a que a gente conhece, nós temos praticamente 2.900, né, jogando um pouco para cima, 2.900 átomos ou partículas, das quais a gente só conhece 118. Tá? Então, o Caboclo do Batão da Guia, ele já me deixou claro ali, ó, cada partícula do universo ela atende a uma das leis. E leis que nós conhecemos, porém tem leis que nós não conhecemos. Ou também elas agem através dos sons. Os sons estruturam a matéria, a gente vai ver isso, né? Que pode agrupar, dispersar, transmutar, integrar, desintegrar essas energias que sempre irão formar um sistema métrico, que podem nos parecer símbolos ou signos. Então, olha que coisa interessante. Quando essas forças divinas agem, elas podem estar formando matéria, desintegrando matéria, fazendo novas matérias, né, pela fusão nuclear, elas vão sempre formar sistemas métricos. E o som também tem essa capacidade de fazer isso. Não é à toa que está escrito lá no Antigo Testamento que no princípio era o verbo. O verbo, o que é o verbo? É o logos, é a palavra, é o som. E o verbo se tornou carne. Ou seja, a estrutura do som organizou a matéria. Então, o que nós conhecemos como matéria, que são apenas 118 elementos, eles sofrem não só a influência das leis divinas, das forças naturais, mas também do som, tá certo? Essas formas criadas são interações de forças que conectam o mundo material aos mundos sutis. É outro ensinamento interessante. Uma forma geométrica dentro de um atendimento às forças divinas, elas conectam o mundo que nós conhecemos, que é o mundo material, com os mundos sutis. Existe uma correlação de comunicação entre a geometria sagrada e o sistema do universo, né? Então, isso é uma coisa também bastante interessante. E isso acontece não só dentro do nosso sistema solar, acontece entre os sistemas solares e também em diferentes dimensões. Quando eu falo diferentes dimensões, eu estou, por exemplo, se eu me referir ao planeta Terra, eu estou me referindo, por exemplo, à quarta dimensão aqui. Que é a terceira dimensão é onde nós estamos, né? Onde nós vivemos o mundo material. E a quarta dimensão, para nós, no nosso planeta, é exatamente o mundo espiritual. Tá certo? E, por exemplo, quando você tem um mentalismo, né? Lembrando o primeiro princípio de Hermes Trismegisto, utilizando um símbolo, um signo, tá, sagrado ali, ele conecta o mundo espiritual. Tá? Isso não é só no planeta Terra, em todo o universo. Não é à toa, por exemplo, quando a gente estudar o sistema arcturiano, vocês vão ver que eles têm processos de cura. Tá? A mesa arcturiana é um exemplo bom disso, que a cura é feita basicamente por geometria sagrada, por símbolos e signos que estruturam, né, a nossa psique. É muito interessante. E aqui você pode entender essa conexão, todos os símbolos, signos, pantáculos ou pontos riscados, né? Então foi o Caboclo do Batão da Guia que me passou isso. Vamos então, né, nossa aula 1, nós vamos começar falando exatamente uma coisa que nós já falamos em todos os outros cursos, que a espiritualidade superior, ela libera as informações relevantes para nós à medida que a nossa moralidade se desenvolve. Então, esse negócio de dizer que tem ET malvado, né, com tecnologia avançada, isso é historinha para boi dormir, tá? Porque o universo tem uma coerência dentro das suas leis. E essa coerência traz esse conceito de a moralidade é a base para o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, você não vai ter um planeta extremamente desenvolvido tecnologicamente, né, com seres bastante inteligentes, com uma moralidade baixa. A espiritualidade cria esse freio. À medida em que nós nos moralizamos, a espiritualidade vai liberando as possibilidades de entendimento das coisas sagradas para nós. E atualmente a gente sabe que essa fraternidade cósmica, né, que está
citado no livro lá de Humberto de Campos, quando se refere a ter uma horda de espíritos, né, seres de luz, que organizam não só o universo, mas organizam as estruturas e acontecimentos de cada planeta. Tá? Então, hoje nós chamamos isso de fraternidade branca, mas isso está escrito lá no livro A Caminho da Luz. Tá certo? E nós vamos falar disso, né, em outras aulas. Então, a gente poderia citar os andromedanos, os arcturianos, os pleiadianos, sirianos, entre outros. Se você lembrar, quando Jesus faz o seu planejamento para vir estar conosco, né, como um ser encarnado, né, a Fraternidade Branca se reúne e eles precisavam de ter um espírito com um nível vibracional tão alto que pudesse comportar uma vibração de um espírito como Jesus. E não tinha no nosso sistema solar um espírito que tivesse essa capacidade, né, de suportar um padrão vibracional tão alto. Então, Maria, né, que foi conhecida como mãe de Jesus, era de Sírios. Tá? Então, ela, se você pegar Sírios, é fácil você ver Sírios no céu, quando você olha, você tem lá as Três Marias, né? Aí, por exemplo, as Três Marias, se você jogar para a esquerda, olhando, você vai ver que tem o Sol aqui. Entre as Três Marias e o Sol está exatamente a constelação de Sírios. Tá? Então, Sírios está ali. Então, Maria veio desse sistema para que pudesse comportar o padrão vibracional de Jesus. Então, hoje em dia, por exemplo, se você gosta de ver History Channel, o History 2, principalmente, tem um programa, uma série, né, chamado Alienígenas do Passado, onde eles mostram o tempo todo que esse contato entre os, entre aspas, alienígenas ou extraterrestres é constante, sempre foi. Só para lembrar, né, a primeira leva que habitou o nosso planeta, a primeira leva inteligente, de espíritos inteligentes, já com grau para desenvolvimento de tecnologias, vieram exatamente da constelação de Capela. Não é isso? Então, você teve lá, da constelação de Capela vieram os egípcios, né, que eram os mais ligados ao mundo espiritual, tanto é que o sonho deles era o sonho, a coisa, eles viviam para a morte, se preparavam para a morte. Os hebraicos, né, os chamados judeus, né, que a gente chama hoje, que eram a leva de mais orgulhosos e, ao mesmo tempo, extremamente teimosos no seu conceito de crença, o que eles acreditavam, né? Tanto é que eles diziam que eles eram o povo eleito, né? A gente viu isso lá quando falou do Antigo Testamento. Você teve os árias, que eram os mais ignorantes, tá? Que formou depois o povo europeu, tá? E os hindus, que eram os mais espiritualizados. A gente até brinca, se Jesus tivesse planejado encarnar entre os indianos, ele não teria sido crucificado. Ele precisou vir do povo mais rebelde dessas 4 levas, que era o povo hebreu, para que ele pudesse servir de exemplo. E em todos esses sistemas, né, andromedanos, arcturianos, que eu falei aqui, todos eles se utilizam da geometria sagrada. Tá? Por quê? Porque eles sabem que é um veículo de comunicação entre o universo e os seres. Existe uma relação de conectividade. Quando, por exemplo, na Umbanda, vamos dar um exemplo bem simples, quando a gente traça um ponto riscado, né, a maioria das pessoas não tem essa possibilidade de ver, mas quando a gente traça, por exemplo, um ponto riscado no ar, né, aquilo ali é como se fosse... normalmente a gente traça com o símbolo do ar e do fogo. Tá? Normalmente, quando se traça um ponto riscado, você estrutura o éter, né, que é a representação desse dedo, do ar e do fogo. Então, quando você traça o ponto riscado, você traça de uma forma que possa haver falanges que vão entender aquilo para poder te dar
a assistência que você faz. Quando eu estava ainda no Rio, morava ainda no Rio, eu formei um grupo de trabalhadores, né, voluntários, para visitar hospitais e na casa de enfermos, para a gente poder tratar essas pessoas, né? Então, eu sempre trabalhei com processos de cura, e toda vez que eu estruturava, que eu chegava no ambiente, a primeira coisa que eu fazia era higienizar o ambiente, né? Eu fazia uma evocação das salamandras, eu limpava todo o ambiente, né? Pedia auxílio aos elementais do fogo, que são as salamandras, e depois, nas portas, né? Se tivesse uma porta só, e nas janelas, eu fazia exatamente o símbolo de proteção, que começa embaixo. Você traça de baixo para cima o triângulo, né, e faz a estrela de 5 pontas. Isso é uma geometria sagrada, quando você parte de baixo para cima, né, na primeira diagonal, né, isso é um símbolo que representa proteção. E a espiritualidade sabe disso. Então, quando eu traçava esse ponto riscado, vamos dizer assim, né? Essa geometria sagrada de 5 pontas, né? Que é chamada estrela de Salomão, né? A espiritualidade que me assistia sabia que eu estava pedindo ali, naquele momento, proteção. Então, a geometria sagrada funciona como uma espécie de comunicação. A espiritualidade sabe exatamente. Porém, precisa do mentalismo. Toda vez que você faz um símbolo sagrado, quando você trabalha fazendo um ponto riscado, traçando um pantáculo, o que seja, né? Você precisa mentalizar, ou seja, utilizar o seu chakra, né, que está ligado à pineal também, que é o chakra da coroa, e o chakra da testa, e acionar o ajna, que é o nosso conceito consciente. A partir do momento que você aciona, né, o chakra da testa com o chakra da coroa, o chakra ajna aciona o chakra cardíaco e o plexo solar, você conecta um impulso vibracional que dá sentido àquela geometria sagrada. Então, não é só simplesmente traçar o ponto riscado, por exemplo, ou uma mandala que seja, no ar. Você precisa do mentalismo focalizando aquela ação. Isso já era conhecido, sempre foi conhecido, por esses grupos extraterrestres, como eu falei, os andromedanos, os arcturianos, todos eles utilizam. Eu quando fiz formação em cura arcturiana, eu tenho aqui uma caixa com todos os símbolos arcturianos, que são muito semelhantes àqueles símbolos que foram encontrados em vegetações nos Estados Unidos, no Canadá, né, que ninguém sabe como eles surgiram, né, em questões de segundo, símbolos geométricos perfeitamente traçados. É óbvio que o ser humano não fez aquilo, tá certo? E aqueles símbolos, os seres humanos e a ciência ainda não sabem o que significa, mas muitos daqueles símbolos ali eram proteções, era proteção que eles estavam fazendo, não só em um local, em vários locais, para fazer uma espécie de circuito fechado, para que houvesse, vamos dizer assim, um contexto de expansão da energia vibracional de amor, para que as falanges, né, e as hordas umbralinas diminuísse o seu raio de ação. Então, tudo isso está conectado. E Platão, que é um espírito que é advindo de outro planeta, como sabemos, né? Os grandes filósofos, não só pré-socráticos, né? Mas também os filósofos socráticos, eles eram espíritos já conhecedores de muitos conceitos que até hoje a gente não entende direito. E Platão fez os chamados 5 sólidos, né, platônicos, que representavam não só a estrutura do planeta, mas traziam conceitos geométricos. Então, os sólidos platônicos são conhecidos, né, por representação dos contextos que existem no planeta. Por exemplo, a Terra
é representada pelo cubo ou hexaedro, né? O fogo, né? Tetraedro. O conceito do ar, que também conecta o nosso Atma, né? Junto com a pineal, fazendo uma correlação espiritual e corporal, é o octaedro. O icosaedro representa a água e o dodecaedro representa o éter. Tá? Então, repara, Platão já conhecia isso. Se você pegar esses 5 sólidos platônicos, todos eles se inserem dentro do que a gente chama de flor da vida. A gente vai ver isso aí. Aqui estão exatamente, né, os sólidos platônicos que eu falei para vocês, tá? A representação deles, e todos eles podem ser, vamos dizer assim, entendidos dentro do conceito da geometria universal. O círculo é o símbolo da perfeição divina, onde tudo contém e está contido. E quando você olha exatamente a flor da vida, você vai ver que tudo que você possa fazer de geometria sagrada em qualquer época, em qualquer planeta, em qualquer sistema solar, a flor da vida contém esses símbolos. Tá? A flor da vida, então, ela é um padrão, ela conecta energias num padrão que unifica todas as forças que nós conhecemos, né? Eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e de sincronicidade, e ela, ao mesmo tempo, ela é tão perfeita que ela por si só se purifica. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um quadro, né? Está aqui à minha esquerda, da Flor da Vida, né? Com uma representação das cores também que simbolizam a energia do universo, e eu tenho locais, né, quando eu quero, por exemplo, purificar um anel, um relógio, por eu ter ido, por exemplo, no cemitério, no enterro de alguém, eu coloco ali que ele, por si só, ele limpa esse contexto, ok? Então, vamos entender o histórico, né? Como eu falei para vocês, meu tempo é muito curto, eu sempre coloco o material para vocês com uma certa antecedência, acreditando que vocês vão ler, porque eu não tenho tempo para explicar todos os pequenos detalhes que estão escritos nos símbolos. Por isso, eu sempre faço referência aos livros para que vocês possam beber na mesma fonte em que eu bebo. Bom, esse livro aqui é um livro muito simplesinho. Na época, eu comprei ele no Jornaleiro, só para vocês terem uma ideia. Tá? Mas ele tem um conhecimento bem bacana, que ele faz a diferença, ele mostra a diferença entre símbolo e signo. Tá? O símbolo é uma coisa engraçada, né? Ele deriva, né, a palavra deriva do grego antigo, né, sibalém, e ele significa agregar. Então, o símbolo ele foi criado para que houvessem contratos. Então, quando alguém fazia algum contrato de, né, eu vou fazer isso, eu vou construir isso para você, tal. Então, eles não tinham documentos, então eles faziam como se fosse um quebra-cabeça, e cada um ficava com uma parte. E quando esse contrato fosse cumprido, as partes se uniam. Então, na realidade, o conceito de símbolo é um sentido, ele carrega um sentido de união, tá? Para criar alguma coisa maior do que o somatório das partes. Né? Então, ele é sistêmico, né? Nesse conceito. Ele não é cartesiano. Né? Que o cartesiano, 2 mais 2 é 4. Né? Quando ele é sistêmico, né? Ele traz um conceito de agregar força que se torna maior do que o somatório das partes. Isso é um símbolo, tá? E, na realidade, Confúcio falou uma coisa muito engraçada. Ele disse, né, com muita propriedade, que os símbolos e os signos, eles é que governam o mundo, e não as palavras e a lei. E ele está certo. Se você lembrar, né, desde a época do Homem das Cavernas, eles já faziam símbolos para representar a cultura deles. Tá? Então, o símbolo carrega esse sentido de unir as coisas. Tá? Já o signo, ele transmite uma informação objetiva, específica. Tá certo? Então, normalmente, tanto o símbolo quanto o signo, dentro de um conceito de ação, eles precisam ser ativados. E como é que você ativa ele? Pelo mentalismo. Então, olha a conexão da simbologia dos signos também
com a nossa mente. Tudo que você vá interpretar, seja num objeto, numa estátua, num ponto riscado, num simples símbolo, tá? Você precisa da conexão mental. É ela que dá exatamente a propriedade. Então, se você olhar, por exemplo, eu tenho alguns pantáculos, eu tenho um pantáculo de proteção, se vocês verem aqui, mais na frente eu coloco ele aí para vocês, é um pantáculo que o meu guia-chefe falou para eu colocar, né? E eu atendi a esse conceito. Esse pantáculo ele une várias coisas: o ar, a terra, o fogo, né? O éter, né? E ele traz para mim uma simbologia que, ao olhar, eu me conecto num conceito de eu estou protegido. Então, repara que tanto o símbolo quanto o signo precisa do mentalismo para realmente ter função a qual você atribui. Ok? Vamos entender o número de Deus e a proporção áurea, né? Para isso, eu acho interessante, né, ver um videozinho de 5 minutos. Né? Na realidade, o vídeo é maior, mas eu vou botar só 5 minutos para vocês entenderem, né, de uma forma bastante objetiva. Vamos ver esse videozinho aqui, então. O que é belo? A pergunta gera divergência de opiniões, uma vez que a beleza é relativa, de indivíduo para indivíduo. Mas para a natureza e a matemática, a beleza é exata. Esse encontra na proporção áurea. A proporção áurea pode ser encontrada em vários e diferentes elementos da natureza, sendo que aqui na Terra e no espaço é um padrão que se repete e conhecido como o número de Deus, desde que foi descoberto. Isso é uma equação, mas não uma equação comum. Seu resultado é uma dízima, que quando arredondado, obtemos o número 1,618, que é considerado por muitos estudiosos, antigos e atuais, como o número perfeito. Essa medida é usada na arquitetura, design, música e até mesmo na natureza. Mas do que se trata esse número? Por que ele é tão importante e considerado o número mais perfeito que existe? E como ele é aplicado? Até mesmo na natureza? Se não foi o homem que o criou, na verdade, vai um pouco mais além disso. Algumas pessoas dizem que essa medida é a prova da criação de Deus. As obras feitas com o número de ouro nos dão uma sensação de beleza e harmonia. Harmonia, assim como nas pirâmides de Parthenon, de Atenas, obras de arte como a criação de Adão e Eva, de Michelangelo, Capela Sistina. Em matemática, a proporção áurea é obtida quando dividimos uma linha em duas partes não iguais. A parte mais longa, representada pela letra A, dividida pela parte menor, representada pela letra B, é igual à soma de A mais B dividida por A, ambos iguais a 1,618. Se você reparou, o resultado da proporção áurea é representada pela letra grega π, em homenagem ao arquiteto e matemático grego Piadias, que viveu no século V a.C. Ele teria usado essa mesma medida na construção do Parthenon, uma das mais famosas construções gregas de todos os tempos. Mais adiante, no século XIII, o italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, por meio de diversos estudos, descobriu uma sequência que está diretamente ligada à proporção áurea. A sequência inicial é 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Agora que já sabemos os números da sequência de Fibonacci, façamos assim. Colocaremos o número 1 duas vezes. E sempre somaremos os dois últimos para saber o número posterior. Como só temos o número 1, somaremos 1 mais 1 é igual a 2. Agora, é só somarmos os dois últimos números novamente. 1 com 2 é igual a 3. Depois, somaremos novamente os dois últimos números. 2 com 3 é igual a 5.
3 com 5 é igual a 8, e assim por diante. É nesse ponto que a proporção áurea passa a se tornar fascinante, em certo ponto misteriosa, pois aqui surge o espiral de ouro. Sobre isso, algo bastante curioso. Quando vemos algo nas proporções do retângulo de ouro em espiral de ouro, tanto na natureza como em construções, o cérebro automaticamente relaciona isso como belo e satisfatório para os nossos olhos. Inclusive, pessoas que se aproximam das proporções perfeitas são consideradas as mais belas que existem. Pode-se encontrar o espiral de ouro em diversas partes da natureza, como nos girassóis, flores, furacões, conchas do mar e até mesmo na formação de estrelas e das galáxias. O número de ouro se repete desde a organização dos ossos, tanto nos humanos como nos outros animais, na formação de veias e nervos, nas pétalas de flores, nos galhos das árvores, nas ondas do mar, na geometria dos cristais e até mesmo nas moléculas de DNA. Como um exemplo clássico na arte, temos o homem vitoriano, considerada como um símbolo da simetria do corpo humano, um desenho nas proporções de ouro. Os gregos, nas escolas pitagóricas, representavam o número de ouro através do pentagrama, a qual o número áureo aparece infinitamente. Pode-se concluir que a razão de ouro, além do mistério, é um legado de que uma mente inteligente a criou e nos deixou um design exato de uma força superior. Por isso é que muitos a chamam de o número de Deus. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vocês viram pela explicação do vídeo, é fácil você entender, né? Então, por exemplo, é a representação de Deus. Tá? Então, por exemplo, o precisa estar à frente para que haja sentido em tudo. Né? Se você pegar no conceito matemático, se eu botar, por exemplo, o conceito da matéria, que é zero, tá? Na frente do conceito divino, não tem valor. Né? Então, ficando à frente e botando depois, por exemplo, qualquer outro número, ele passa a ter o contexto de valor. Então, por isso é que esse se repete, porque Deus está presente em tudo. Então, a explicação esotérica, e esotérica com S, que junta filosofia, religião e ciência, e não esotérica com X, que só traz o conceito da crença, da religião, né? O conceito esotérico faz com que nós possamos entender que Deus se replica em tudo. Por isso que começa e depois de novo, porque Deus dá continuidade à sua criação com a sua própria presença. Por isso que o se repete. Aí você soma, né? O 1 com 1 dá 2. O 2 com 1 dá 3. O 2 com 3 dá 5. O 5 com 3 dá 8. E por aí vai, como mostra esta lógica matemática. Então, você chega à conclusão, né, que isso não é uma coincidência. Tá? Então, se você viu ali no vídeo, né, que várias estruturas, né, o Nautilus, o girassol, as colmeias, têm esse conceito harmônico que nós acreditamos ser belo, ele tem uma proporção exatamente que nos traz essa harmonia. Né? Então, Einstein estava certo e Pitágoras também estava certo, que o universo se explica pela matemática. Aqui está a lógica matemática. Então, a harmonia do universo é matemática. Se você olhar a semelhança do feto, a formação ainda dentro do ventre da mãe, né, ele é muito parecido com isso. E nós sabemos, nós, espíritas, que quando o feto está sendo formado, o espírito que vai, na realidade, habitar esse corpo, ele vai canalizando, ele vai inoculando energia de uma forma geométrica na formação. E o giro da criança é normalmente para a direita, tá? Onde
você verifica que giros para a direita são entradas, giro para a esquerda são saídas. É só você lembrar do passe, né? Quando você quer canalizar uma energia, você gira a sua mão para a direita. Quando você quer retirar, você gira para a esquerda. O embrião, quando está no ventre da mãe, ele gira para a direita. E esse giro ele é perfeitamente sincronizado com essa sequência Fibonacci. Então, não é à toa. A formação das galáxias também se parece exatamente com esse conceito da sequência Fibonacci. Então, olha só, tanto a galáxia quanto a formação do feto tem o mesmo padrão de formação. A primeira vez que apareceu num livro foi no livro Liber Abaci, tá? Em 1202, de Leonardo de Pisa, tá? Que depois ficou conhecido como Fibonacci. Ele conseguiu descrever. Agora, por incrível que pareça, se você estudar os matemáticos indianos, principalmente lá atrás da sua origem, dentro dos conceitos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Ramayana, né, que são os livros clássicos indianos, você vai ver que os matemáticos indianos já tinham esse conceito. Então, isso é advindo do universo. Né? Esses matemáticos indianos eram espíritos com conhecimento, como eram os egípcios, por exemplo, quando construíram as pirâmides naquela perfeição geométrica, tá certo? Com possibilidade de incidência de raios solares em determinado momento da pirâmide, se espalhando num conceito de simetria, né, por toda a pirâmide. Então, esse conceito de geometria é muito antigo. Nós é que estamos dando valor a ele nos últimos milênios, mas eles vêm de outros sistemas solares, de outras galáxias. Né? Isso é universal. Vamos entender esse contexto histórico, né, da geometria sagrada. O nome geometria, né, geo, terra, metria, medida, né, ele era utilizado antigamente quando os egípcios, né, devido à cheia do Nilo, eles queriam fazer a medição da terra que poderia ser plantada. Então, eles chamaram de geometria. Tá? Isso lá na história ainda dos egípcios. Tá? Mas, com o tempo, eles começaram a ver que essa geometria, tá? Ou seja, essa perfeição dos traços, curvas, ele fazia parte da natureza. Os gregos já tinham observado isso, os egípcios já observavam isso, os romanos não deram tanta importância a isso, mas eles também estudavam, alguns estudavam também sobre isso. Tá? E eles verificaram que essa geometria ela estava ligada às leis naturais, às leis do universo. Naquele período antigo, tá? Quando você falava de geometria sagrada, estava tudo ligado à ciência, à religião, tá? Magia, o conceito, né, de magia, que é um conceito que nós conhecemos como a forma de você lidar com as forças da natureza, era tudo ligado. Então, com o desenvolvimento do ser humano, é que nós fomos dissociando essas coisas. Né? Nós dissociamos tantas coisas que nós acabamos percebendo, né, de forma totalmente falsa, que nós estávamos desconectados da natureza, né? Fazendo barbáries que hoje estamos colhendo, né, o que plantamos lá atrás. Né? Isso se aplica em todos os contextos. É só você lembrar da palavra religião, que no conceito grego básico, que foi muito bem discorrido, né, por Marco Aurélio, ele dizia que o conceito de religião vinha da palavra latina relegere, que é a releitura. Você tem que olhar para dentro de você e reler, ou seja, ler novamente o que te habita, que é o nosso Atma. Então, Marco Aurélio tinha essa função, né, de trazer esse conhecimento para nós. Isso foi extremamente falsificado quando, né, o imperador Constantino, né, chamou Lactâncio e falou: olha, eu estou construindo igreja aqui, eu quero essa força aí dos católicos não, dos cristãos, dentro do apoio para Roma, e eu preciso que eles
venham me dar essa força. Né? E aí Lactâncio forma um novo entendimento para a palavra religião. Ele diz que religião está ligado do latim a religare. Isso é uma falácia. Immanuel Kant, né, que era professor de religião na Idade Média, né, ele adotava o conceito de Marco Aurélio, que era o conceito natural, que vinha lá dos egípcios, que vinha dos gregos, tá, com muita sabedoria. E ele foi proibido, né, pela Igreja Católica de trazer esse conceito com mais propriedades. Então, atravessamos aí, né, milênios e séculos acreditando que a palavra religião é religare. Por quê? Porque ele dizia que fora da igreja não há salvação. Você está desligado de Deus e você precisa vir para a igreja para se reconectar a Deus. Daí, Kardec, quando começa a fazer a codificação, ele diz, fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja. Porque ninguém precisa ir para uma igreja ou para um local sagrado para estar com Deus. Deus está dentro de nós. E por isso que a palavra religião, originalmente relegere, é a mais, vamos dizer assim, é a mais correta, né? Que dá para nós esse entendimento que nós sempre estivemos conectados às forças divinas. Tá certo? Então, esse livro, né, do Nigel Pennick, ele mostra exatamente esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui. Né? Ele dá continuidade, eu não vou aqui ler todos, né? Mas ele cita coisas que a gente já falou, ó, que os símbolos, principalmente os símbolos externos, eles precisam de fé. Lembrando que fé vem da palavra latina fides, que significa o conceito de apropriação mental. Então, o conceito de fé, de fides, ele está ligado, ele é um substantivo, né? E está ligado a uma necessidade humana. Tá? Nós temos uma fé intrínseca. Só que se você recuar ele, lá no grego, epizótis, ele é verbo. E verbo por si só já indica uma ação. E se ele indica uma ação, significa que a fé precisa de ação. Aí você fala assim, puxa vida, Paulo de Tarso estava certo quando dizia que a fé sem a ação é morta. Né? Então, repara, tudo isso já era conhecido. Então, eu estou mostrando a vocês como está tudo conectado. Né? É na diversidade que Deus mostra a sua unidade. Esse conceito é muito antigo. Ele vem lá, né? Desde dos primórdios da Mesopotâmia, do povo assírio, que já acreditava nisso também. Né? E é óbvio que, com a reencarnação de novos espíritos, aqueles conceitos, vamos dizer assim, mais sagrados, eles foram se perdendo. Né? Porque os espíritos mais evoluídos voltavam para os seus orbes de origem, né? Porque eles vieram para cá com uma determinada função e devido a ainda ter uma moralidade comprometida, mas com o passar das encarnações, eles retornavam aos seus mundos e ficava aqui os espíritos mais atrasados. Por isso que você vê na história da humanidade, por exemplo, saltos de inteligência, né? De crenças completamente sagradas e corretas, depois um decréscimo enorme, porque novos espíritos assumem sem aquele conhecimento daqueles espíritos que implementaram isso, né, e posteriormente voltaram para os seus orbes. Então a gente vai ver que entre todos esses que a gente poderia citar, Hermes Trismegisto, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, um dos grandes precursores, não só da alquimia, mas da magia, da geometria sagrada. Ok? Não foi à toa que ele falou como é em cima e embaixo, como é dentro e fora. O microcosmo, e aí ele se referia ao ser humano, replica o macrocosmo. Então ele mostrava que existia, já naquela época, uma consonância entre a criação do microcosmo, que ele se referia ao ser humano, com o macrocosmo, como a gente viu a relação do feto com a formação da galáxia.
Então, Hermes Trismegisto já sabia das coisas, né? Então, a gente vai verificar que essa concepção, né, de o homem ter sido feito à imagem de Deus, né, os gregos já traziam esse conceito, mas foram os hebraicos que disseminaram isso. Tá? E aí vem uma grande interpretação equivocada no Ocidente, né, dizendo que Deus fez do homem sua imagem e semelhança. Então, as pessoas que não têm um conhecimento mais apurado acreditam num Deus antropomorfo, que Deus tem braço, perna, olhos, né? Então, eles humanizam Deus. Isso é um equívoco, né? E isso foi feito na época. Por quê? Porque já dentro dos grandes sábios da antiguidade, eles mostravam essa consonância na criação entre o microcosmo e o macrocosmo. E aí os hebraicos falaram, nós, seres humanos, somos a imagem de Deus. Né? E aí, equivocadamente, muita gente começou a trazer o conceito de Deus para a antropoformia, né? Ou seja, criou a forma humana para Deus. Isso é um descalabro, tá certo? Então, a geometria sagrada ela diz respeito não só às proporções e figuras geométricas, ela diz respeito aos conceitos de formação do universo, às relações harmônicas do universo. Tá certo? Se eu pegar um outro livro aqui, do Jesus Sutton, na Geometria Sagrada também, ele também abre, né, um livro falando uma coisa muito bacana, que a geometria sagrada não se limita a simples medidas, mas busca explorar os padrões energéticos mediante os quais todas as formas foram criadas com base na unidade ou no todo metafísico. Olha o que a gente falou aí. Dentro dos conceitos da diversidade, você encontra a unidade em Deus. Por quê? Porque a criação ela tem um padrão. Puxa vida, a gente pode ver isso, né? Hoje a ciência começa a mostrar essas relações matemáticas, né, que Einstein já tinha verificado, que Pitágoras, né, na escola pitagórica, e os seus discípulos conseguiram proliferar durante muitos séculos. Então, esse conceito de geometria sagrada ele sempre esteve presente não só nas relações humanas de formação, de construção de pirâmide, da catedral, do Parthenon, não só nisso, em todo o contexto do plano divino, na formação das coisas que nós chamamos de universo. Tá certo? A estrutura geométrica do mundo em que vivemos, ela não é homogênea. Porém, a estrutura geométrica do universo na criação divina, ela é homogênea e harmônica. O homem cada vez mais tenta entender essa harmonia divina, essa geometria divina, para que ele possa replicar e tornar o mundo material mais harmônico. Porque no mundo material é muito desarmônico. Né? Apesar de termos algumas construções, como eu falei, que foram baseadas nessa geometria sagrada, que traz esse conceito, mas, na realidade, são poucas, se você comparar o tamanho do nosso planeta. Então, a geometria sagrada praticada desde a época mais remota, antiga, ela sempre se baseou claramente na geometria euclidiana, que são as relações de vetores, entender os planos, né? A altura, largura, profundidade. Então, a gente entende a geometria com esses conceitos, vamos dizer assim, físicos, mas a geometria sagrada transcende isso. Ela é metafísica. Tudo na natureza está estruturado em padrões geométricos, mais ou menos complexos. Então, o Jesus Sutton traz esse conceito aí para a gente. A relação da geometria sagrada com o som, né? O poder das palavras e a magia. Quem fez os cursos comigo de apometria e o curso de... meu Deus, falhou aqui a memória, né? Reforma íntima. Reforma íntima, eu já falei sobre isso, mas vamos rever aqui rapidamente, né? A gente lembra do Masaru Emoto, né? Que fez a pesquisa, né? Foi a pesquisa de doutorado dele, da mensagem da água, que era a mensagem Ado, que ele chamou, onde ele verificou que
uma molécula de água, naturalmente, ela é sextavada. Tá? Então, ela tem um padrão harmônico sextavado. Ela é perfeitamente de padrões geométricos que se replicam formando a relação sextavada. E a gente viu que essa formação natural, ela se deforma quando você submete a determinados sons. Né? Então, aqui está o exemplo, né, de alguns sons que ele utilizou. Você me faz mal, eu vou matar você. Então, repara, a estrutura harmônica, geométrica, ela se deforma. Puxa, Marco, isso é uma coisa interessante, porque o planeta, 3/4 do planeta é água. Nosso corpo, a gente nasce basicamente com 85% e morre com 65% de água. Então, as suas emoções, os seus pensamentos estruturam a sua saúde. O que você pensa, o que você fala, né, como diria o Mestre Jesus, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. Não só da boca, mas do pensamento, como diria André Luiz, em vários livros que Chico Xavier psicografou. Né? Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que as palavras ela têm contexto cultural também. Então, quando a gente fala Adolf Hitler, né, ela tem um contexto cultural de maldade, porque Hitler, né, inclusive, Hitler está isolado, né, em Plutão. Plutão é como se fosse uma cadeia dentro do nosso sistema solar. Plutão é como se fosse uma cadeia para espíritos que não têm condição de habitar umbral. Se o Hitler fosse para umbral, é perseguido por tantos judeus e outros, né, que ele levou à morte estúpida. Né? Então, existe um planeta dentro do nosso sistema, que é Plutão, que é como se fosse uma cadeia. Né? E Hitler, até hoje, se encontra lá. Então, ele tem uma conotação cultural e ele deforma também as partículas ou a geometria sagrada da água. Tá? Quando você fala, por exemplo, ao contrário, Madre Teresa de Calcutá tem um contexto de amor. Olha aí, ela volta ao formato original. Amor e admiração, obrigado. Então, repara que essa geometria sagrada ela é da natureza. Nós, através das nossas emoções, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, é que deformamos isso. Então, a geometria sagrada faz parte da harmonia divina. Tá? Uma água que é represada, né? A represa de Fujiwara, né? Antes do oferecimento a uma oração. Tá? Depois que foi feita a oração, né? Uma prece que seja, né? Ela adquiriu a sua forma sextavada. Tá? Pastorais de Beethoven, músicas que trazem conceitos de harmonia. Tá? Rock, heavy metal. Tá? Se eu botasse, por exemplo, aqui uma foto do funk, né? Ou essas músicas hoje em dia que a garotada aí canta, eu acho que a partícula, a molécula de água ia se desintegrar. Tá? Então, a gente começa a ver que nós é que causamos a alteração, vamos dizer assim, destrutiva do conceito da harmonia geométrica do mundo. Tá? As coisas naturais, as coisas divinas, elas são harmônicas, elas têm uma geometria harmônica. Ok? Eu gosto muito desse livrinho, né? Manual Mágico da Cabala. A gente vai usar muito ele nas próximas, daqui a, sem ser a próxima aula, as outras aulas, quando a gente vai começar a falar da Cabala. E tem um ensinamento que é muito interessante. Aos que buscam a magia como caminho iniciático, devemos lembrar que Deus não se revela a si mesmo, exceto quando o Deus interior já se tenha revelado a nós. Ou seja, está falando de reforma íntima. Né? Você só conhece o verdadeiro Deus, a chamada religião verdadeira, a relegério, quando você olha para dentro de você e reconhece que você, na realidade, é Deus. Né? É óbvio que nós somos uma gota d'água comparado ao mar. É como se Deus, né, num conceito metafísico, fosse o mar e nós fôssemos apenas uma gota. Mas nós temos a mesma propriedade. Então, na Cabala se ensina que todo esse conceito de divino ele só pode ser manifesto quando você já trouxe à tona esse eu interno, que a gente chama de Atman. Certo? E se você estudar todos os grimórios,
e eu tive a oportunidade de estudar os grimórios, eu ultimamente venho estudando a Wicca também. A Wicca é belíssima. Tá? A pessoa fala que é bruxaria. Né? O conceito da Wicca é exatamente esse aqui, da Cabala. Se você não tem possibilidade de compreensão do teu potencial divino, você não é digno de conhecer a magia. Tá? Então, se você não se encontra em plena e constante reforma íntima, você pouco realiza e nem é digno dos conhecimentos da magia sagrada. A magia sagrada está ligada diretamente à geometria sagrada. Repara como tudo se conecta. Não tem nada solto. Nós, como eu falei lá no início desse encontro, nós aqui achamos que nos desconectamos da natureza, nos desconectamos de Deus, nós estamos o tempo todo conectados. Como é que você podia imaginar a criação, Deus fora da sua própria criação? Né? Isso foi um equívoco danado. O Tranca-Rua das Almas, né, em 2020, me passou essa mensagem que magia é o trabalho consciente de quem conhece e respeita as leis naturais, que organizam e regem a tudo e a todos, na dimensão física e na dimensão espiritual. Vamos ver as conjurações também, a gente já falou sobre isso. Né? Quando você fala, por exemplo, você plasma no ar, né, que hoje a ciência chama de CPZ, que é campo ponto zero, você plasma uma energia, e essa energia, dependendo da qualidade do som, ela forma, a gente não consegue ver, mas ela forma uma espécie de uma geometria. E essa geometria tem uma codificação, dependendo de qual vai ser a função da palavra que você está proferindo. Então, a gente sabe, né, hoje, pela ciência, que 99,9% de um átomo é espaço. Tá? Puxa vida, espaço? E o que tem nesse espaço? É o que a gente chama de éter, que, na realidade, a ciência chama de campo ponto zero, os indianos chamam de prana, né? O prana habita todo o conceito do universo. Né? Prana, a energia básica, a energia que move o mundo. Tá? Então, por exemplo, se você pegar a energia escura, ela tem contextos de prana com qualidades diferentes. Daí ela se expande. Se você pegar a matéria escura, ela tem contextos de prana com qualidades diferentes que faz a contração. Então, tudo, na realidade, no universo está ligado e tem um conceito de interação com o som. Lembra do que eu falei? No princípio era o verbo, está escrito lá no Antigo Testamento, e o verbo se tornou carne. Ou seja, a matéria se estrutura através do som. E a gente já viu isso, né, na pesquisa do Masaru Emoto, e a gente sabe que quando a gente, por exemplo, profere uma palavra com fé, você interage as 5 forças do universo, que a gente já falou, é eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, fraca, e a força de sincronicidade. E o amor é capaz de fazer isso. Por isso que você vê lá uma benzedeira, né, fazendo uma reza de erisipela, por exemplo, ela consegue te curar. Aí tu fala assim, mas ela não tem ciência, ela nunca estudou Kardec, ela não sabe nada sobre forças do universo, ela não conhece as forças de sincronicidade, né? E ela faz uma prece à distância e cura uma pessoa à distância. Por quê? Porque o amor é capaz de unificar essas forças do universo. Por isso que Jesus nos passa com muita propriedade que nós viemos para o contexto da matéria aprender a amar, porque é o amor que constrói tudo. Ok? Bom, esses processos magísticos que a gente está falando, de palavras, né, eles têm um contexto vibracional de estimular as nádias. Nádias são os microtúbulos, né, onde as energias fluem, o principal é o sushumna, a gente sabe disso, e essas afirmações, quando se faz, elas devem ter um padrão. Né? Normalmente, quando a gente vai fazer uma afirmação ou um decreto, ou quando a gente pega, por exemplo, a história das bruxas que faziam conjurações, né, os filmes não mostram bem, mas antes de fazer a afirmação, elas faziam uma invocação. Invocar é chamar forças superiores. Evocar é chamar forças similares. Né? Então, você invoca, você chama forças superiores para uma prece sua, um pedido seu. E, posteriormente, você faz o selamento. Então, a gente viu aqui
que a palavra ela realiza, ela produz, interage, transmuta, transforma, corrige e desintegra. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca, porque tem poder. Não é à toa que os evangélicos dizem que a palavra tem poder. E eles dizem que a palavra está na Bíblia. Né? E, de uma certa forma, é verdade. Ok? Bom, algumas orientações, né, para suas afirmações, conjurações, decretos ou qualquer outra coisa. Aqui eu listo aqui o que você deve fazer, né? Procurar um local silencioso, né? Isentar-se de qualquer tipo de mágoa ou, vamos dizer assim, raiva de alguém, né? Você tem que estar completamente desconectado das coisas ligadas ao ego, tá? Você tem que manter a coluna reta por causa do seu sushumna, para que a energia flua e possa alimentar todos os chakras, né? Você tem que manter os olhos fechados para que os teus sentidos não roubem a tua atenção, ativar o ACIV, que é atenção, concentração, intenção e vontade, e fazer, vamos dizer assim, uma conexão consciente da prece com os teus chakras. Né? Então, você vai falar em voz alta, tá? Uma afirmação ou uma prece, para que ela possa plasmar no ambiente e, ao mesmo tempo, fazer bem para você. Ok? Por isso que quando alguém faz uma conjuração, por exemplo, de magia negra, na realidade, a pessoa está por si só se prejudicando, porque ela compromete os seus chakras. Principalmente, né, o chakra da testa e o ajna. O ajna é que traz o conceito de consciência. E todos os outros são infectados, se, ou, no caso, for uma conjuração para o mal. Se for uma afirmação ou uma conjuração para o bem, você não só se limpa, mas você se conecta com forças sagradas. O teu canal, né, energético, principalmente conectado através do chakra da coroa, que vai te levar para o sushumna, né, ele te conecta a uma força extremamente vibrada, ou seja, um padrão vibracional muito alto. E aí o seu mentor se aproxima de você, os espíritos bons se aproximam de você, ou seja, você está na luz, ok? Então, essas são as dicas para você interagir a palavra, e cada vez que você fala uma palavra, né, a ciência ainda não descobriu isso, você plasma no éter uma forma de uma geometria sagrada. Cada palavra tem uma forma geométrica. Né? Isso quando você estuda Eliphas Levi, quando você estuda os grandes grimórios, você começa a entender isso. A gente não tem tempo para explicar esse contexto aí com mais propriedade, mas fique com isso na mente. Toda vez que você fala alguma coisa, você conecta essa coisa em dimensões diferentes e você plasma no éter, ou seja, no ambiente que você está, uma geometria que tem uma simbologia de realização para alguma coisa. Ok? Bom, aqui tem algumas invocações, né? Que, nesse caso aqui, é para fortalecer a sua fé, isentar de medo, entender quem somos, vivenciar o teu potencial divino. Né? Ela foi ensinada pela Fraternidade Branca. Então, repara, tem a invocação, tem a repetição, presença eu sou, né? E o selamento. Ok? Então, depois, pratiquem isso. Tudo que eu estou falando aqui não é para simplesmente você guardar o material, é para você botar em prática, para você mesmo. E detalhe, quando você coloca em prática em benefício ao próximo, é você que ganha. Quando você faz, por exemplo, um decreto desse visando a saúde de alguém, o fortalecimento da fé de alguém, você também se beneficia. Ok? Então, pense sempre nisso. Aqui um outro decreto que objetiva a cura. Isso funciona, gente. Isso aqui não é teoria. Tá? Quando você, como eu falei para vocês, quando você faz um decreto desse, tá? Em voz alta, você conecta. Olha o conceito de geometria sagrada de Hilarion aqui, ó. Ele fazendo exatamente o conceito ali que a molécula de água. Por quê? Porque a água representa a vida para o ser humano. Tá? Então, quando você faz qualquer decreto que objetiva a saúde, você pode ter certeza que você ativa a forma geométrica original das suas moléculas de água que constam no seu corpo. Isso te traz o quê? Luz. O conceito de luz é saúde.
Tá? Por isso que Hilarion está exatamente aqui com um conceito, né, que, na realidade, tem o conceito da sextavado, né, da matéria, que é representada pela água, e, ao mesmo tempo, é a estrela de 6 pontas, que significa a harmonia divina, o equilíbrio da geometria divina é representado pela estrela de 6 pontas. Caramba! É por isso que os hebreus utilizaram, né, a estrela de 6 pontas, né, como a representação da divindade. Então, isso não é à toa. Outro decreto, né, se tem uma ideia, esse decreto eu faço junto com a minha esposa todos os dias antes de dormir. Tá? Então, é um decreto onde a gente faz, né, a invocação das salamandras para limpar todo o ambiente da nossa casa. Isso é feito diariamente antes de dormir. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, o que a gente traz aqui de informação são práticas que a gente faz diariamente e funcionam. Ok? Então, faça isso na sua vida. Você vai ver a diferença. Tá? Uma ideia para escrever magia, vou ter que acelerar. Bom, aqui tem alguns símbolos de alta magia do Egito. Eu trabalhei numa casa onde esses símbolos eram utilizados, inclusive eram dados, né, ao paciente que ia, né, ao assistido, né, para que ele colocasse junto com um copo d'água, porque a água traz um conceito de reequilíbrio energético. É só você lembrar do filme Nosso Lar, né, no Nosso Lar 1, quando, em determinado momento, né, o André Luiz vai a uma casa e ele fluidifica uma água. A água tem propriedades harmônicas que gravitacionam luz. A ciência ainda não conseguiu entender isso, mas nós precisamos. E você vai reparar que o idoso, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai tomando menos água. Isso é que prejudica o idoso e, por muitas vezes, diminui a capacidade dele de retenção de fluido vital. Porque a água tem uma capacidade de reter fluido vital, ou seja, aumenta a sua vida, independendo do seu processo kármico. Então, por isso que todos os idosos devem beber bastante água, porque a água gravitaciona fluido vital. A ciência da Terra não sabe isso. Então, aqui mostra, né, alguns símbolos, né, onde eu já trabalhei com esses símbolos numa casa aqui em São Paulo, tá? E mostra aquilo que eu falei para vocês, ó, quando eu faço, por exemplo, a estrela de 5 pontas, quando eu faço a relação de baixo para cima, né, ar, fogo e éter, né? Quando eu traço de baixo para cima, eu estou pedindo o quê? Proteção e estou banindo energias com isso. Quando eu faço de cima para baixo, eu estou invocando. Então, de acordo com a forma que você traça o signo, você tem significados diferentes. É óbvio que quando eu faço isso, o meu mentalismo atua para que aquilo aconteça, ok? Então, quando você vai escrever magia, tá? Isso aqui são os conceitos de magia. Magia são traços, pontos, né? Curvas, traços ligados. Esses conceitos, na realidade, eles normalmente são traçados num espaço mágico. O espaço mágico pode ser aberto ou fechado. E eles fixam dentro dele ondas vibratórias. Cada traço desse aqui é uma onda vibratória. São irradiações que transportam energia, mentais ou dos elementos. Água, ar, fogo, terra, éter. Caramba, Marco, nunca imaginei, mas precisa do mentalismo. Quando eu traço alguma coisa, eu tenho que estar conectado. O que representa aquele traço? Então, cada onda vibratória escrita em um espaço mágico, seja fechado ou aberto, é ativada, liga-se a uma tela vibratória planetária, multidimensional. Foi o que o Greg Braden chamou de Matrix. Tá? Você lê o livro Matriz Divina, é uma tela vibratória, uma tela vibracional planetária. Quando você traça, por exemplo, no ar, né, um símbolo, um signo, né, aquilo tem possibilidade de conexão com outras dimensões, inclusive com o mundo espiritual. Puxa, eu nunca imaginei que pudesse ser. Pois é, mas é. Né? Outra coisa que muita gente confunde é o tetragramaton. Né? Muita gente fala, o tetragramaton é um símbolo de magia negra. Isso é uma ignorância
atroz, né? Tetragramaton significa 4 letras sagradas, tá? Que era a representação do acrônimo para Yahvé, que representa Deus. Como o nome de Deus, segundo a Cabala, não deve ser pronunciado em vão, tá? E aí, no Êxodo, você tem, é bem provável que tenha nascido essa cultura nesse versículo 7, aqui do capítulo 20 do Êxodo. Os maçoretas, né, que foi uma escola de hebreus, trouxeram um significado, né, com acentos, né, e algumas formas novas de pronunciar, trazendo o conceito de Adonai, que significa Senhor. Tá? Então, o conceito hebreu original da Cabala para Deus é Adonai, tá? Porque Yahvé é impronunciável, ok? Daí o nome tetragramaton. E aí vem a explicação no próximo slide. Os nomes Jeová, Javé, Yahvé, né, são adaptações para a língua portuguesa da palavra Adonai, e não do tetragrama original. Ok? Então, cada símbolo desse aqui tem uma estrutura de conotação. Aqui, ó, tá? Nós estamos com o tempo muito reduzido, mas deem uma olhada aqui, né? A representação da primeira e da última palavra grega, né? Os binários macho e fêmea, pai, mãe e filho, né? A relação das interações energéticas vibradas por cada planeta dentro do nosso sistema solar, tá? A palavra, tá? Wi, Val, Re, Yud, tá? Que é lida da esquerda, né? Para a direita, né? Você vai da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita mesmo, né? Que vai significar Jeová, tá? E cada símbolo que você vai encontrar lá no Tetragramaton tem uma representação, então não é à toa. O Tetragramaton não foi um símbolo criado de alguém que trouxe um conceito efêmero lá qualquer. Não, ele tem um significado que a Cabala traz com muita propriedade. Alguns exemplos que a gente poderia colocar, né? Por exemplo, quando eu pego, por exemplo, o olho e o falcão de Horus, né? O olho de Horus está aqui, o falcão de Horus está aqui, né? Falcão e o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, né? Muita gente conhece por esse nome. Ele, na realidade, é a representação do tálamo e de onde fica exatamente a pineal. Então, reparem a semelhança que existe. Os egípcios sabiam disso, né? Então, o conceito do olho que tudo vê, esse olho que tudo vê é o mundo espiritual. Então, o tálamo é responsável pelo nível de consciência espiritual que é transferido pela antena de captação que é a nossa pineal. Tá? Então, tudo tem representação, nada é à toa. Tá? Aqui você vai ver a comparação entre Horus e Jesus. Né? A gente tem uma comparação muito grande, uma semelhança muito grande entre Horus e Jesus. Tá? Deem uma olhada depois com calma, vocês vão entender. Bom, escrever magia, ela precisa de alguns entendimentos, principalmente das relações de polo positivo, polo negativo, e simplesmente a conexão com o nosso planeta. Então, quando você vê, por exemplo, essa relação de norte, sul, leste, oeste, né, são os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais, cada traço que é colocado num desse conceito, num desses espaços aqui, eles têm um significado. Então, escrever magia não é simplesmente alguma coisa que alguém inventou, não. Quando você escreve magia, tá, você traça fatores universais, que são absorvidos de forma natural por todos os seres, e fatores cósmicos, que vão se destinar a suprir necessidades adicionais que nós acabamos desgastando. Então, dentro de um círculo, que é a representação divina, cada traçado tem uma simbologia. Se eu boto um traço, se eu boto uma estrela aqui de 5 pontos, ele está direcionando alguma coisa. Aqui está transmutando, aqui está estabilizando, aqui está decantando, aqui está atraindo, aqui está paralisando, aqui está decompondo e aqui está movimentando. Então, repara, quando você vê, por exemplo, uma entidade riscando um ponto riscado, a Umbanda, por exemplo, ou quando você vê a geometria sagrada dos arcturianos, cada local
onde é colocado um símbolo, uma reta, uma curva, tem um objetivo. Tá? Então, esses fatores aqui, ó, na realidade, eles são micropartículas vivas. O ser humano ainda não conseguiu entender o que é um fator. Essas micropartículas é que vão criar as partículas atômicas que a gente conhece. Né? Elas fazem parte do conceito da criação. Então, elas têm uma frequência vibracional, isso está meio correlacionado à teoria das cordas, na física quântica. Tá? A física quântica com a teoria das cordas começa a se aproximar para entender isso. Tá? Eles têm qualidade única, característica única, objetivos únicos. Tá? Então, onde você coloca um traçado, dependendo do teu objetivo, né, dentro de um conceito magístico, ele tem uma forma de atuar. Tá? Então, eu mostro para vocês aqui o original, ó, tá aqui, ó. Esse bastão Dorje é o bastão, esse aqui é que o meu guia-chefe trabalha. Tá? Ele tem a simbologia aqui, ó, né? Eu fiz o desenho ali, e eu ativo ele quando eu vou trabalhar com ele. Por que você trabalha com bastão Dorje? O bastão Dorje tem, né, um cristal natural na ponta e uma ametista aqui. Ele tem capacidade de amplificar o meu trabalho. O trabalho que eu faria com as mãos, ele é amplificado com bastão Dorje. E para ativar, eu ativo exatamente os elementos. Om Pravatu Visatat, Om Pravatu Visatat. Eu ativo o bastão porque cada palavra dessa tem um significado. Om é espírito, pra é mente, Va é éter, Tu é ar, fogo, água e terra. Om Pravatu Visatat. Por quê? Porque o processo de cura está ligado exatamente a esses elementos. Puxa vida, Marco. Eu tinha imaginado nesse contexto. Pois é. Então, né, e tem a relação também dos dedos, que eu já falei para vocês. Quando a gente traça, por exemplo, uma geometria sagrada, né, um pentáculo ou um ponto riscado, né, você normalmente traça com o dedo, que significa o ar, porque eu vou estar interagindo no ar, o fogo, onde eu risco, o fogo é o elemental que faz a conexão de luminosidade, e o éter, que é a interação. Então, normalmente você traça, né, dessa maneira aqui, ó. Ok? Bom, aqui eu dou alguns exemplos, tá? Então, isso aqui foi um exemplo de magia branca que eu fiz com uma família, né, que realmente estava, né, com uma desarmonização dentro do seu lar, porque foram feitos trabalhos de magia negra. Não pense vocês que a magia negra não existe. Ela existe. Né? E para desfazer magia negra tem que ser alguém que conheça os processos da magia negra e saiba fazer a magia branca. Né? Repara que cada vela dessa aqui é uma cor. E cada cor, principalmente qualificada pelo mentalismo, ela exala um tipo de vibração que se harmoniza no todo para danificar aquele processo magístico negro. Tá? A vela branca no meio, né, que traz o conceito do equilíbrio para que haja uma interação entre os fatores vibrados nas outras estruturas. O elemento fogo, tá? O elemento ar e a estrutura do mentalismo, fazendo com que cada pessoa dentro desse círculo, tá, possa ser não só purificado, mas que possa irradiar uma purificação para o próprio ambiente. Tá? E aqui tem o decreto que eu utilizei, né, que me foi passado na época. Eu fiz esse trabalho com uma entidade, né, que eu incorporo, que é o Tranca-Rua, e ele me passou esse decreto, né, que tem o objetivo de esgotar e anular toda e qualquer magia negra que possa estar presente nesse ambiente, no corpo físico ou sutil dos moradores deste lar. Tá? Então, repara, a geometria sagrada está ligada a tudo que você possa pensar no contexto espiritual. Tá? A magia cabalística aqui, ó, se eu pegar a árvore da vida é a representação do ser humano. Né? Keter é o conceito da coroa. Malkuth é o conceito da esfera telúrica. Então, o ser humano se enquadra aqui na árvore da vida. Tá? O ritual menor do pentagrama mostra exatamente essa correlação. O ritual da cruz cabalística, quando eu dei aula de apometria, eu expliquei isso para vocês.
Tá? Então, aqui, como é que você faz a cruz cabalística? Poxa, Marco, eu sou espírita, esse negócio de ritual, isso não existe, né? O ritual é apenas para disciplinar a mente. Só isso. Tá? Você só precisa do ritual para disciplinar a mente. E a maioria de nós somos muito dispersos, por isso que a gente precisa de ritual. Tá? Então está aí a execução da cruz cabalística, que tem um poder muito grande, principalmente para afastar a magia negra. Tá? O círculo mágico, tá? Aqui, ó, feito com velas e cristais. Tá? Eu também, principalmente quando a gente faz, por exemplo, uma oferenda, eu não acredito, né, apesar de ser sacerdote de Umbanda, eu não acredito em matança de animais, eu tenho o conceito da Umbanda realmente originada, né, em Zélio Fernandino de Moraes, lá em 1908, lá, né, quando ele, dentro da Federação Espírita de Niterói, trouxe, né, a entidade que fundou a Umbanda. Né? Então, eu acredito nas coisas da natureza. Então, se você olhar aqui tem fogo, ar, água dentro de cada copo, né, e flores aqui, e esse é um trabalho, tá, para o conceito de magia branca. Tá? Isso pode ser feito na natureza, tem um poder muito grande. Né? Isso é uma oferenda, tá? Mas não tem animal, não tem comida, não tem nada, não tem pipoca, apesar da pipoca ter função também, né? A pipoca, quando você está falando de Obaluayê, ela tem a função de limpar, mas isso aí é outra história. Mas, dentro do conceito da geometria sagrada, então, repara, né? Eu também trabalho, às vezes, né? O caboclo Urubatão da Guia, às vezes ele coloca 12 cristais, eu tenho 12 cristais naturais, e ele coloca formando um círculo. E ele faz dentro do círculo com um que a gente chama, né, é como se fosse um giz, né? Ele traça, né, a estrela de 5 pontos e bota a pessoa dentro, né, para que haja uma espécie de conexão para retirar todas as energias ruins. Tá? Então, existem muitas formas de trabalhar com a geometria sagrada. Ok? Então, essa aqui é uma delas. Aqui está sempre o decreto, né, que acompanha, né, o trabalho, né, falado normalmente em voz alta. Geometria sagrada das mandalas e ponto riscado. Eu não vou ter tempo de mostrar isso aqui para vocês. Mas repara o seguinte, a gente, né, já viu isso em outros cursos. A estrutura do som, como eu falei para vocês, partículas de sal numa placa de metal, à medida que eu aumento a frequência, vão se formando estruturas geométricas. Bota mais sal. Isso é real, gente. Isso não é magia. Isso não é... Quer dizer, podia até ser chamado de magia. Tá? Então, olha como o som estrutura as formas geométricas. E aí, o que você vai começar a reparar? Parece o processo de miose, mitose e meiose. Caramba! É como as células reproduzem no corpo humano, Marco. Está aí uma placa de metal aquecida, né? Ou, se não for aquecida, com a estrutura do som, como é o que está sendo mostrado aí, e ela vai formar várias formas que vão terminar como se fosse a flor da vida. Como se fosse isso aqui. Ó. Por isso é que toda a geometria cósmica sagrada está contido na flor da vida. Ok? Vou parar aqui. Você está no finalzinho. Ela se estrutura, vamos botar aqui mais para frente. Ó. Ela se estrutura como se fosse a flor da vida. Né? Bom, os livros que eu recomendaria para vocês, Marco, eu quero saber mais sobre isso. Né? Esses 2 livros são volume 1 e 2 sobre a flor da vida, são fantásticos. Tá? Quero saber mais sobre ponto riscado, eu acho bacana, né? Aqui do pai Rubens, né? São livros básicos para você poder entender. Aqui está a explicação da flor da vida, né?
dentro desse traçado mágico, todas as estruturas geométricas cabem aqui dentro. Tá? Chaves para magia arriscada, aqui eu mostro para vocês a representação, né, dos desenhos que vão formar os pontos riscados, cada um tem uma representação energética, até porque, por exemplo, Iemanjá, Yansan, Xangô, né, eles não são personagens, eles são energias, tá? Que o ser humano, por não entender bem essas energias divinas, começou a trazer conceitos de antropoformia, né? Antropomorfo, né? Para trazer o conceito de imagem e semelhança. Então, na realidade, Xangô, Ogum, Oxóssi, não são pessoas, né? São padrões vibracionais que os espíritos, na realidade, canalizam. Tá? Aqui está exatamente, né, considerações para riscar um ponto, né, como eu falei lá para vocês, ó, cada quadrante desse aqui tem um conceito, então não é a deriva que se faz isso. Estou passando, eu vou passar 5 minutos, tá? Mas vale a pena. Essas mandalas aqui, eu tenho esse quadro de mandala aqui, que tem a representação. E eu termino mostrando, quando você faz, por exemplo, um ponto riscado, aqui tem alguns exemplos, né? A pemba, né? Eles têm um significado de conexão, como eu falei para vocês. E quando, por exemplo, a casa vai ter um trabalho, por exemplo, na vibração de Oxalá, tá? Existe um ponto riscado que traz esse conceito da vibração de Oxalá. Então está aqui, ó, eu mostro para vocês como é que a gente faz. A gente faz isso antes dos trabalhos. Tá? Quando os médios da casa chegam para trabalhar, esse ponto riscado já está no chão, na entrada do terreiro. Tá? Então, está aqui, né, o de Oxalá, aqui tem um número de velas, né, e a invocação que você faz, tá? De Logunã, de Oxum, de Oxumaré, de Oxóssi, de Obá, Xangô, Oroiná, Ogum, Yansan, Obaluaê, Nanã, Iemanjá e Omulu. Ok? Qualquer mandala que vai ser riscada, tá? Ela pode ter contextos diferentes, vai depender do teu mentalismo. Então, por exemplo, aqui você tem a estrela de 6 pontas, onde você bota uma vela, né, branca e laranja em cada um, e é uma magia de proteção de ambiente para anular negativismos mentais. Aqui, esse hexagrama unicursal, ele traz a magia para limpeza e purificação energética. Gente, isso não é talismã ou simpatia, isso é real. Isto é real. Não creia que, por exemplo, o espiritismo não entra nessa área de traçados mágicos e conceitos da geometria sagrada, mas isso é real, isso é de conhecimento milenar de vários povos. E a Umbanda traz isso, até porque a Umbanda, originalmente, ela significa a Umbandã, que é a lei que rege o cosmo. Então, as leis que regem o cosmo são geométricas, ok? Então, bote isso na sua cabeça. Isso funciona. Tá? Então, Marco, eu queria experimentar isso. Se eu tiver dúvida, pergunta lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em te orientar, caso você tenha dúvida. Mas se você ler o material, você consegue fazer. Tá? E, por último, aqui, né, para anular energia negativa e afastar espíritos. Pô, Marco, isso é muito difícil de fazer, não. Se eu pegar uma pemba, um giz, faço um círculo para cá, outro círculo para cá, outro círculo para cima, outro círculo para baixo, e depois junto os pontos intermediários, eu fiz esse traçado. Puxa, eu pensei que era complicado. Não, ó. Um círculo para cá, meio círculo para cá, meio círculo para cá, meio círculo para cá, meio círculo para cá. Depois, o que eu faço? Unifico só os pontos. Acabou. Essa geometria anula a energia negativa. Tá? Para abrir caminho, prosperidade e saúde. Da mesma forma, um círculo para cá, outro círculo para cá, outro círculo para baixo e o semicírculo nas pontas. Então, não tem mistério, gente. Tá? Esse conhecimento
é trazido pela espiritualidade para nos ajudar. Tá? O exemplo de outra mandala para anular ações de magia negra. Então, aqui, ó, simples, ó, um semicírculo aqui meio cortado, né? Para cá, para cá, para cá, para cá, depois une os pontos. Caramba, é simples, Marco, é simples. E tem as velas, porque cada vela traz um conceito vibrado, que traz o conceito que nós falamos lá no início. É na diversidade que se vê a unidade divina. E você vê exatamente aqui nesses padrões vibracionais, porque cada vela de uma cor tem um padrão vibracional diferente. Tá? Quem tem a possibilidade mediúnica de ver, você vê que raios, né, do fogo saem de formas diferentes dessas velas, de cores diferentes. Tá? Bom, passei 5 minutos, me desculpe, mas acho que valeu a pena. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, perguntem lá no grupo de WhatsApp, deixa eu parar a apresentação. Pronto. E tudo isso que eu falo é para ser colocado em prática. Não é para... Né? Se não for para você, coloque em benefício do próximo, sempre em benefício de alguém. Quando você faz um trabalho desse, beneficiando alguém, entendendo o conceito da geometria sagrada, tá? E no início você fica um pouco ali titubeando, acha que não vai dar certo, mas faça com fé, você vai ver que dá certo, funciona, tá certo? Eu só tenho a agradecer a minha querida irmã do Gresg, agradecer a todos vocês que estiveram comigo e fazendo votos que vocês leiam o material, estudem, e já na próxima semana eu estou passando o próximo material, que vai ser especificamente mais sobre cristais, tá certo? E só tenho a agradecer. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Marco. Pessoal, só lembrando que mês que vem a aula vai ser na primeira semana por conta do Carnaval, tá? Vocês vão ver lá no calendário que está na primeira semana. É excepcionalmente no mês de fevereiro por conta do Carnaval. Tá bom, gente? Um beijo. Excelente mês para todos. Marcos, muito obrigada. Beijo de todo mundo. Beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.